Na atual crise da masculinidade, não precisamos, como dizem algumas feministas, de menos poder masculino. Precisamos de mais, porém amadurecido. É evidente que existe uma masculinidade prejudicial, que afeta não apenas as mulheres, mas a sociedade como um todo. O problema surge quando essa masculinidade tóxica é colocada no mesmo balaio da saudável, de forma que qualquer traço masculino passa a ser imediatamente visto como prejudicial e indesejável. Isso ocorre, sobretudo, devido à grande ausência de significado sobre o que é ser homem atualmente. Nós não mais sabemos. A masculinidade moderna tornou-se niilista, e o que temos diante de nós é uma crise do masculino. No livro intitulado Rei, Guerreiro, Mago, Amante, a redescoberta dos arquétipos do masculino, os autores identificam 3 razões para essa crise: a desintegração dos sistemas familiares modernos, o desaparecimento dos rituais de iniciação para os jovens e o patriarcado. Em primeiro lugar, a família tradicional, composta por pai, mãe e filhos vivendo em relativa harmonia, está se tornando menos comum, enquanto o arranjo familiar com pai ausente se torna cada vez mais presente. Além disso, existem questões econômicas que limitam, para muitas famílias, o tempo de qualidade que os pais passam com os filhos, que estão dia após dia mais expostos a uma pseudo-educação fornecida por influenciadores e celebridades nas redes sociais. Ademais, com o crescente descrédito das religiões e tradições espirituais no mundo, quase não existem mais ritos ou iniciações de passagem que permitam aos meninos se tornarem homens em toda a sua plenitude, como as que eram frequentes em muitas tribos indígenas. Atualmente, embora o recrutamento militar funcione como uma espécie de iniciação, está longe de corresponder às iniciações das civilizações tradicionais, que contemplavam não apenas a dimensão física, mas também a psicológica e espiritual. Pior ainda são as pseudo-iniciações em gangues e presídios, onde os jovens são introduzidos a uma masculinidade distorcida, reativa e imatura, que infelizmente é o ideal de masculinidade de muitos jovens no nosso país. Quando olhamos para o nosso horizonte social, quase não encontramos mais anciões capazes de iniciarem outros homens em uma masculinidade sadia. Onde estão os velhos sábios que podem orientar a nova geração de homens? Um amigo, ironicamente, me disse que eles estão desiludidos com a vida, afogando as mágoas em um boteco. A crise da masculinidade amadurecida nos atinge em cheio, sem modelos adequados e na falta de uma coesão social e estruturas institucionais para a realização dos processos ritualísticos, é cada um por si. Somado a esses 2 aspectos, também há a questão do patriarcado, que Robert Moran e Douglas Gillette chamam de puerarcado, ou seja, o governo dos meninos, de homens com a mentalidade fixada nas sombras da psicologia infantil. Foi o comportamento desse perfil de homens que deu origem ao ódio de muitas mulheres em relação à masculinidade como um todo. Agora, o que esses autores sugerem, a fim de superar essa crise, não é como muitos psicólogos supõem, uma conexão com o lado feminino interior dos homens, ou um abrandamento de suas atitudes. Pelo contrário, eles propõem uma reconexão saudável com as forças primordiais masculinas, com os arquétipos da masculinidade madura. Mais adiante veremos isso com detalhes. É inegável que a masculinidade não é algo completamente fixo e imutável, tanto que alguns autores falam de masculinidades no plural. Entretanto, o estudo antropológico nos mostra traços comuns entre os homens de diferentes sociedades, e isso nos leva à seguinte questão: existe uma estrutura profunda da masculinidade? Algo como um arquétipo geral do que é ser homem? O antropólogo David Gilmour, em seu livro clássico sobre os conceitos culturais de masculinidade, responde que talvez.
Ao estudar diversas culturas, ele chegou à conclusão de que a masculinidade, do ponto de vista funcional, geralmente está relacionada a 3 funções: impregnar, proteger e prover, ou seja, gerar filhos, proteger sua família e dependentes do perigo e prover para eles. Nada novo, não é verdade? Agora, do ponto de vista psicológico, que a coisa fica interessante. A masculinidade é a derrota do narcisismo infantil, que, além de ser diferente do papel de um adulto, é também o seu oposto. Para Gilmore, nas mais variadas culturas, a masculinidade sadia representa a força que impede a regressão do ser humano a estados de desenvolvimento anteriores, como o narcisismo infantil, caracterizado por sentimentos de onipotência, egoísmo e dependência em relação à mãe. Em termos psicanalíticos, é o que nos leva a substituir o princípio do prazer pelo princípio da realidade, isto é, a aprender a adiar a satisfação imediata de nossos desejos a fim de alcançar objetivos a longo prazo. E é exatamente isso que a criança tem dificuldade de realizar. Por essa razão, de certa forma, a masculinidade simboliza uma ruptura com a psicologia infantil. E não é por acaso que essa ruptura era marcada por ritos de passagem nas sociedades tradicionais, cuja principal função era produzir uma morte simbólica do ego do menino. O antigo modo de ser, agir, pensar e sentir tem de morrer ritualmente para que o homem possa surgir. E isso basta para mostrar o quão longe o narcisismo, a impulsividade, a procrastinação e o hábito de se render a prazeres efêmeros como drogas, videogames e scrolling, tão comuns hoje em dia, está de um ideal de masculinidade saudável. A masculinidade está relacionada à virilidade. E virilidade, etimologicamente falando, deriva do termo vir, em latim, que significa homem ou macho. Em sânscrito, o termo vir aglutina os seguintes significados: ser poderoso ou valente, fazer esforço heróico e dominar, refletindo com muita clareza a alma da palavra masculinidade. Nessa mesma linha de pensamento, conclui Gilmore: a masculinidade é a barreira social que as sociedades devem erguer contra a entropia, inimigos humanos, as forças da natureza, o tempo e todas as fraquezas humanas que ameaçam a vida em grupo. Consegue perceber a importância da masculinidade e do porquê é necessário fomentar uma visão positiva sobre a mesma? De acordo com um artigo publicado em 2023, a proliferação de visões negativas sobre a masculinidade, tão comuns hoje em dia na mídia e no ambiente acadêmico, pode ter um efeito prejudicial sobre os homens. Indo direto ao ponto, o artigo conclui dizendo o seguinte: se queremos que os homens tenham boa saúde mental, uma estratégia útil pode ser ajudá-los a reconhecer as maneiras pelas quais sua masculinidade pode ter um impacto positivo em seu comportamento e nas pessoas ao seu redor. Mas nem tudo são flores, pois de fato, a masculinidade que veicula a força para a proteção e criação também pode ser direcionada para a opressão e destruição de vidas. Essa é a masculinidade sombria, uma masculinidade imatura e doentia, que, equivocadamente, alguns consideram como a única forma de masculinidade existente. No livro de Robert Moran e Douglas Gillette, essa masculinidade imatura é tratada como a sombra dos 4 arquétipos que compõem a psicologia do homem amadurecido: o rei, o guerreiro, o mago e o amante. Veremos a seguir o que significa cada um desses arquétipos, bem como suas respectivas sombras. Isso nos ajudará a entender a diferença entre a masculinidade saudável e a doentia. Só que antes disso,
precisamos compreender o conceito de arquétipo, não é mesmo? Na perspectiva de Carl Jung, criador da psicologia analítica, os arquétipos são padrões de pensamento e comportamento que residem no inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique que contém os resíduos de todo o conhecimento e experiências que os humanos compartilham como espécie. Os arquétipos são nossa herança ancestral e servem como base para muitos dos temas e símbolos comuns que aparecem em mitos, lendas e sonhos em diferentes culturas e sociedades. Por exemplo, os arquétipos do herói, do velho sábio, do anjo, etc. De acordo com Moran e Gillette, que compartilham da cosmovisão junguiana, nosso ego pode se relacionar com o arquétipo de 3 formas. Primeiramente, se identificando com ele. Aqui temos o ego inflado, que acha que é o próprio arquétipo. Em segundo lugar, se desidentificando dele. Aqui temos o esvaziamento do ego em relação à energia do arquétipo. E, finalmente, se relacionando de forma adequada com o arquétipo. As 2 primeiras formas de relação geram a sombra do arquétipo, que possui 2 polos. O quente, que representa a identificação doentia do ego com o arquétipo, e o frio, que representa seu distanciamento. A terceira forma, por sua vez, nos conduz a um relacionamento saudável com o arquétipo, preservando o equilíbrio entre identificação e alienação. É com esse modelo de pensamento que agora podemos entender os 4 arquétipos do homem amadurecido: o rei, o guerreiro, o mago e o amante, assim como suas respectivas sombras, que compõem a masculinidade doentia. O rei é o arquétipo masculino mais importante, pois sintetiza os 4 arquétipos em perfeito equilíbrio. O rei bom e produtivo é também um bom guerreiro, um mago perfeito e um grande amante. Ele é o homem primordial. Se conectar de forma saudável com o arquétipo do rei nos permite acessar as seguintes qualidades. A primeira é o poder ordenador. O rei organiza seu reino por meio da criação de leis e da aplicação da justiça. Ao acessar esse arquétipo, aprendemos a colocar interiormente ordem nos nossos pensamentos e exteriormente a organizar nossas vidas como um todo. Além dessa, outra qualidade do rei é seu poder de proteção. Ele protege seu reino e aqueles que estão sob sua responsabilidade. No nosso caso, internamente, isso significa proteger nossa alma de influências nocivas e externamente preservar a harmonia em nossa casa ou ambiente de trabalho. Outra qualidade desse arquétipo é o poder fertilizador. É função do rei gerar descendentes e estimular a criatividade em seu reino para promover a prosperidade. Ao praticarmos atos de criação, como, por exemplo, escrever livros, criar obras de arte ou empreender, estamos ressoando com esse arquétipo. Finalmente, a energia do rei também nos permite vivenciar o poder de abençoar. Além de honrar os feitos virtuosos de seu povo, há registros históricos de alguns reis que curavam pessoas de doenças com suas bênçãos, um fenômeno que é chamado de toque real. Manifestamos essa faceta ao honrar conquistas alheias, oferecer conselhos construtivos e desejar sinceramente o bem para todos. Quando a conexão com o arquétipo do rei se torna desarmônica, vivenciamos sua sombra, que tem 2 faces, o tirano e o covarde. O rei tirano governa pelo medo, não pela sabedoria, agindo como uma criança narcisista com complexo de superioridade. No cotidiano, esse lado da sombra se manifesta em figuras como ditadores e chefes abusivos. Já o rei covarde, paralisado pelo medo, evita responsabilidades, comportando-se como uma criança que busca o colo da mãe. No dia a dia, é o adulto que delega as decisões de sua vida aos pais.
Abordemos agora o arquétipo do guerreiro, que é o que mais assusta as mulheres em razão de terem sido frequentemente vítimas de sua sombra. É justamente esse arquétipo, em seu aspecto saudável, que precisa ser melhor compreendido hoje em dia. Praticamente em todas as civilizações encontramos mitos e histórias envolvendo guerreiros. Heracles e Aquiles na Grécia, Thor na mitologia nórdica, os samurais no Japão, entre outros. Em qualquer sociedade, os guerreiros são essenciais, não apenas para proteger a paz, mas também para criar as condições de prosperidade para todos. Acessar esse arquétipo permite atacar nossos problemas com eficiência. A agressividade do guerreiro não se resume a combater, mas também a seguir adiante e enfrentar desafios. Ao acessar esse aspecto da agressividade, tornamo-nos mais aptos a sair da inércia e superar a procrastinação. É também da agressividade, temperada com sabedoria, que o guerreiro se serve para destruir o que é nocivo, ou seja, eliminar tudo aquilo que prejudica o bom funcionamento de uma sociedade, como injustiça, corrupção e tirania. Em nossa vida corriqueira, esse aspecto nos impulsiona a desconstruir hábitos destrutivos, vícios e maneiras de pensar limitantes. Outra qualidade que podemos acessar é a de agir de forma estratégica e adaptativa. Como disse Musashi, você deve entender que há mais de um caminho para o topo da montanha. Mais um aspecto da energia do guerreiro é o compromisso com uma causa maior, que pode ser uma tarefa, um povo, um ideal, um Deus, etc. Quando o guerreiro orienta sua vida em torno de algo que o transcende, seus problemas pessoais tornam-se menos significativos. Ao sermos fiéis a uma causa ou ideal, grande parte do nosso sofrimento perde a razão de ser. Tornamo-nos menos Nutella. Como disse Nietzsche, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Finalmente, a energia desse arquétipo também nos permite desapegar-se emocionalmente. A clareza mental proveniente da devoção a um ideal permite que o guerreiro desligue seu processo emocional em situações de risco e alcance o sucesso. Acessamos essa energia ao adotar e focar em certos ideais. Quanto maior o nosso senso de dever em relação a eles, maior o desapego emocional. A sombra do arquétipo do guerreiro abrange dois aspectos: o sádico e o masoquista. Quando a devoção a uma causa maior se transforma em fanatismo e o desapego emocional se torna permanente, o guerreiro pode se tornar cruelmente sádico. Esse aspecto da sombra se manifesta em maridos agressivos ou chefes que humilham funcionários, por exemplo. Já o guerreiro masoquista é aquele que não sabe dizer não e permite abusos, como o homem que permanece em um trabalho que odeia ou em um relacionamento abusivo por anos a fio. Falemos agora do arquétipo do mago. Todo conhecimento que exige um trabalho especial para ser adquirido é domínio da energia do mago. A sua especialidade é saber algo que os outros não sabem. No âmbito da espiritualidade, o mago é o santo, o sacerdote, o alquimista, o pajé e o xamã. No domínio do intelecto, ele se manifesta como o filósofo, o cientista, o psicoterapeuta, o acadêmico, entre outros. O acesso a esse arquétipo possibilita desenvolver o gosto pelo saber. O mago é, por natureza, aquele que busca compreender o que os outros não sabem. Ele é impulsionado por um desejo de saber que o leva a explorar os mistérios da vida. Ao nos conectarmos com essa energia, nos tornamos mais curiosos intelectualmente. Começamos a questionar o senso comum e a buscar o conhecimento implícito por trás das coisas. Além de adquirir sabedoria sobre as coisas, o mago aprende a desenvolver o gosto pela aplicação do saber. Isto é, utilizar seu conhecimento para desenvolver tecnologias que beneficiem a todos.
Alguém que se ligue a esse aspecto sente o desejo de usar seu conhecimento para, por exemplo, criar engenhocas que facilitem seus afazeres domésticos ou até mesmo soluções tecnológicas que resolvam algum problema no mundo. Além disso, esse arquétipo nos estimula a se tornar mais reflexivos. Dado que o mago busca ir além das aparências para penetrar na essência das coisas, ele pode também ser chamado de arquétipo da reflexão. Ao acessá-lo, nos tornamos mais introspectivos, permitindo-nos observar com mais atenção o funcionamento de nossa própria mente e do mundo ao nosso redor. Outra faceta do mago que, infelizmente, ainda está muito a desejar na sociedade atual é a abertura à espiritualidade. Segundo Robert Moore e Douglas Gillette, é justamente essa faceta que precisa ser mais acessada atualmente. Acreditamos que a nossa era é a do mago, porque é tecnológica. É a era do mago, pelo menos na sua preocupação materialista de compreender e dominar a natureza. Mas, quanto ao processo de iniciação psicológica, espiritual, não materialista, a energia do mago parece estar em falta. A sombra do mago inclui dois aspectos, o manipulador e o inocente negador. Quando o mago usa seu conhecimento para manipular os outros a fim de satisfazer os caprichos do próprio ego, temos o manipulador. Esse lado da sombra é facilmente encontrado na internet. São aqueles, por exemplo, que vendem cursos com promessas milagrosas visando apenas o lucro. No lado passivo da sombra, temos o inocente negador, que evita a responsabilidade de ser um verdadeiro mago e se recusa a ensinar ou compartilhar seu saber. No dia a dia, é aquele funcionário que, fazendo-se de desentendido, esconde informações porque tem medo de perder espaço se outros ficarem sabendo. Por fim, temos o arquétipo do amante. Ele é o padrão energético do entusiasmo, paixão e sensualidade. Sensualidade não apenas no sentido sexual, mas em tudo o que traz prazer aos 5 sentidos. Ao entrar em contato com essa energia, podemos ativar o entusiasmo pela vida. O amante tem um fogo dentro de si que o faz transbordar de vitalidade e ânsia de viver a vida intensamente. Ao se conectar com esse aspecto do amante, nos tornamos mais empolgados, falamos com paixão e agimos com entusiasmo. Por se relacionar com o mundo e com os outros, principalmente através das sensações, o amante aprende a reconhecer a ligação misteriosa que há entre todas as coisas. Ao entrar em contato com esse aspecto, percebemos o pulsar da vida em todos os seres e a interdependência que os une. Uma terceira característica desse arquétipo permite conhecer as coisas através do sentimento. Como o acesso do amante ao inconsciente coletivo é mais intenso, isso promove uma facilidade natural para captar sentimentos e intenções. O amante é capaz de ler as pessoas como se fossem um livro. Com frequência, é extremamente sensível às mudanças de humor dessas pessoas e consegue perceber seus motivos ocultos. Ao desenvolver essa característica, ampliamos nossa empatia e inteligência emocional. A sombra do amante engloba a polaridade vício e impotência. O homem possuído por sua sombra fica perdido em um mar de impressões sensoriais. Isso pode levá-lo ao vício, como no caso de alguns artistas que sucumbem às drogas, ou à busca sexual compulsiva, como na história do Dom Juan, que nunca se satisfaz em sua procura desvairada de mulher em mulher. O outro lado da sombra do amante é o da impotência, de quem se desconectou do arquétipo e de toda a vitalidade emanada por ele. Esse indivíduo vive em um mundo sem cor, sem energia. A experiência do depressivo, que perdeu a capacidade de sentir prazer com as coisas, exemplifica esse lado da sombra.
Como mencionamos no início do vídeo, o que os homens realmente precisam não é de menos masculinidade, mas sim de mais masculinidade. Uma masculinidade que seja madura e inteligente. Sendo assim, com esses 4 arquétipos, temos um mapa que pode nos ajudar a desenvolver uma masculinidade saudável. Cabe lembrar que esses arquétipos do masculino são como os 4 lados de uma pirâmide que representa a masculinidade sadia. Se conectar com um é se conectar com os outros 3 e vice-versa. Enfim, existem várias técnicas para estabelecer a conexão com esses arquétipos, e antes de concluir este vídeo, vale a pena mencionar uma delas. Ela é chamada pelos autores do livro sobre arquétipos, que fundamenta este vídeo, de técnica da admiração. Segundo eles, uma forma de amadurecer enquanto homem é aprender com outros homens amadurecidos que admiramos. É espelhar seu modo de pensar e agir no mundo. Podemos resumir essa técnica em 3 passos. O primeiro é identificar na sua experiência quais das 4 energias arquetípicas do rei, guerreiro, mago ou amante você está em falta ou gostaria de desenvolver mais. O segundo é identificar homens vivos ou mortos que sejam modelos dos arquétipos que você quer se conectar. E o terceiro é entrar em contato com o trabalho deles, no caso de homens vivos, ou ler suas biografias e livros, no caso dos que não mais vivem entre nós, e fazer isso com o intuito de ser inspirado pelo modo de ser deles. Por exemplo, se o que você deseja é a energia do rei, as obras de Marco Aurélio, imperador romano, podem ajudar. Se é a vibração do guerreiro, buscar saber mais sobre a vida do samurai Miyamoto Musashi pode ser de grande valia. Lembre-se de que esses modelos não precisam ser perfeitos. O que é necessário é que eles exemplifiquem ou tenham exemplificado em suas vidas a energia dos arquétipos. Como diz um ditado, pensar sobre algo é, de certo modo, trazer esse algo para perto de si. Portanto, estudar e refletir sobre personalidades que admiramos em relação a esses arquétipos é uma forma de nos conectar com eles. Para concluir o vídeo, fique agora com as palavras do escritor estadunidense Norman Mailer. A masculinidade não é algo que lhe é dado, algo com a qual você nasce, mas algo que você conquista. Por hora é isso. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!